A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1, que diz: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Estamos diante de uma passagem onde nós vamos estar aprendendo a orar com Jesus, né? Nós vamos falar desses versículos, né? Do versículo 1 ao versículo 13, nós vamos ver o Senhor Jesus ensinando os seus discípulos a orar. E é interessante que nós vamos observar que o Evangelho de Lucas, né, é o Evangelho da oração. Nele nós vamos encontrar o registro, né, da prática e do ensino de oração de Jesus. O que nós observamos é que no livro de Mateus, Jesus só aparece orando 3 vezes. No Evangelho de Marcos, destaca apenas quando Jesus se levantou durante a madrugada para orar no deserto. Marcos capítulo 1, versículo 35. Porém, Lucas, ele vai enfatizar a vida de oração de Jesus. E ele vai deixar registrado, nos momentos que Jesus passou em oração. Então vamos ver Lucas registrando, que Jesus ele orou quando foi batizado. Jesus orava ali habitualmente no deserto, orou para escolher os 12 apóstolos, orou em lugar separado antes de interrogar os discípulos acerca da sua identidade, orou no Monte da Transfiguração, orou antes de ensinar seus discípulos a orar, que é o primeiro versículo do capítulo 11, orava frequentemente no Monte das Oliveiras, orou por Pedro antes de ele o negar, orou no Getsêmanes, e orou na cruz pedindo ao Pai perdão para seus algozes. Então nós vamos ver que a vida do Senhor Jesus era uma vida de oração. Sua vida ministerial começou e terminou com oração. E é isso que nós precisamos entender. O cristão, a vida do crente deve ser de oração, deve ser de busca incessante ao Senhor. A vida ministerial, principalmente, ela deve começar através da oração, a busca, e terminar com oração, como foi Jesus. Ele vai iniciar em oração, e vai terminar em oração. Ele vai orar ali, quando ele foi batizado, nós vamos ver Jesus orando, e depois nós vamos ver no final Jesus ali na cruz também orando, pedindo perdão pelos nossos pecados. Então, olha como é importante a vida de oração, como a oração ela habilita o crente, ela capacita o crente, para poder fazer a obra do Senhor. Então, Lucas, ele também vai registrar, o ensino de Jesus sobre a oração, é o que nós estamos falando. Então, em algumas parábolas, o Senhor ele vai deixar registrado. Então, a parábola do amigo inoportuno, a parábola da viúva e do juiz iníquo, a parábola do fariseu e do publicano, e também no ensino para a preparação do povo para a sua segunda vinda. Então, nós vamos ver o Senhor em todo momento envolvido com a oração, em todo momento orando, falando ao Pai, colocando diante do Pai todas as situações. Então, em Lucas, os discípulos eles não conseguiram orar. Você não vê passagem em Lucas dizendo que os discípulos estavam orando, apesar de terem ouvido, os ensinos de oração e verem Jesus orando. Mas lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Lucas, ele também é o escritor desse livro, ele vai nos mostrar como os discípulos da igreja colocaram em prática a oração. Então, enquanto eles estavam com Jesus, a gente não viu um registro de oração. Eles estavam aprendendo a orar com Jesus. Mas quando Jesus ele é crucificado, ele ressuscita, e é assunto aos céus, nós vamos ver a partir desse momento os discípulos orando, os discípulos buscando, sendo perseguidos e orando, e colocando diante do Senhor todas as causas, colocando diante do Senhor aquele que estava perseguindo eles,
Mas isso foi o quê? Porque eles passaram na escola do Senhor Jesus e começaram a praticar, né, tudo isso. Então, o fato de Lucas escrever sobre a vida intensa de oração de Jesus e seus ensinamentos não somente serve para o crente daquela época, mas também para o crente de hoje, né, que quer ser mais e mais parecido com Jesus, né, e nos ensina a base de oração com Jesus. Então, se nós estamos aqui, queremos fazer a obra do Senhor, devemos seguir o seu ensinamento, né? Devemos estar orando, né? Buscando ao Senhor. Isso não era só a igreja primitiva que orava, não era só ali, né, Jesus, né, aqueles que estavam ali, né, no início da igreja, quando tudo vinha perseguições, não é só eles. Não era só para aquele tempo, é também para o dia de hoje, né? Se nós queremos ser mais parecido com Jesus, precisamos entrar, estar em oração, para que assim nós possamos, né, receber do Senhor, né, se assim ser fortalecido, receber, estar envolvido com o teu reino, com as coisas do Senhor. Então, Lucas, ele resiste que os discípulos, eles pediram a Jesus para ensiná-los a orar. É o nosso devocional, onde ele diz, uma, deu uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então, nesse texto do devocional, do versículo 1, do capítulo 11 de Lucas, nós vamos ver aqui que há duas lições importantes. A primeira lição é que somente quem ora tem autoridade e competência para ensinar outras pessoas a orarem. Não tem como quem não ora, né, querer ensinar aquele que não ora. Nós vamos ver que Jesus, ele era um homem de oração e os discípulos sabiam disso. Um dos discípulos pediu a Jesus que os ensinasse a orar, porque eles viram o mestre orando. Então, eles pediram porque viram Jesus, que Jesus tinha uma vida de oração, e através disso eles também desejaram. Então, só tem competência e autoridade, né, para poder ensinar outras pessoas, até mesmo no reino espiritual, aquele que busca, aquele que ora, aquele que tem intimidade com o Senhor, né? E a segunda lição importante dentro desse texto é que aprender a orar deve ser a prioridade de todo discípulo de Jesus, né? E no ministério da oração, né, a busca, a oração, não é só para o círculo de oração, é para todos, né? Pois muitos acham, não, eu não sou, né, da mesa de oração, eu não vou orar, eu não sou do círculo. Não, é para todos, é para músicos, é para quem adora o Senhor, é para quem é membro da igreja. Então é para todos. A oração não é só quem deve orar, não é só o pastor, não é só o líder de oração, mas é todos, é para todos, né? A gente observa muitas situações onde pessoas acham que é músico, que tem o dom do louvor, né, que não precisa orar, não, aí que precisa orar mesmo. Então a oração é para todos, não importa a idade, não importa qual seja o cargo eclesiástico, mas todos devem estar em oração, devem ter mesma busca incessante pelo Senhor. Então, ele não pede, os discípulos não vão pedir, né, que os ensine a pregar ou a cantar, mas sim que os ensine a orar, né? Ele não está pedindo, nos ensina a pregação para pregar, não. Nos ensine a orar, porque a oração ela vai conectando tudo isso, vai conectando com os dons espirituais, ela vai nos conectando, nos revestindo de poder, nos dando sabedoria e direção para avançar. Então, que nós possamos, né, nos matricular na escola de oração com Jesus. Se você não tem o hábito de orar, e você ocupa algum cargo eclesiástico até e não, né, seja ele eclesiástico, seja ele no Ministério de Louvor, em alguma área, e não tem o hábito de orar, né, que você possa se matricular hoje nesse ministério, nessa escola com Jesus, porque quem ora tem as revelações do Senhor. Quem não tem o hábito de orar, quando tem até mesmo uma oportunidade para falar de Jesus, não vai ter palavras, não vai se falar. Então, que nós possamos
se matricular nessa escola. Aquele que está matriculado, está relaxado, possa voltar, possa realmente colocar em dia, né, e estar orando, buscando ao Senhor. Aquele que ainda não se matriculou, se matricule hoje nessa escola da oração com Jesus. E nós vamos falar, né, nos próximos episódios aí sobre a oração que Jesus ensinou, né, vamos estar falando, né, do ensinamento do Senhor através da oração. Então você que está precisando, que quer realmente orar, né? Então que você fique conectado, ligado, né, sobre essa passagem onde Jesus ele está ensinando os seus discípulos a orar. Então fique atento para o próximo episódio, ao qual nós vamos falar sobre a oração. Então que você possa, no dia de hoje, se matricular nessa escola da oração. Que Deus te abençoe nesse dia.